No conflito em curso entre Rússia e Ucrânia, que já está no seu 4º ano, as forças ucranianas conseguiram uma vitória importante em 25 de julho de 2025, com um ataque preciso e eficaz bem dentro do território russo. Por volta das 4 horas da manhã no horário local, um enxame de drones ucranianos atingiu a fábrica química Nevinomysky Azot, no Krai de Stavropol, a mais de 800 quilômetros da fronteira da Ucrânia. Essa instalação, a maior produtora de amônia, ácido nítrico e ácido acético da região, fornece materiais essenciais para explosivos HMX e RDX usados em projéteis de artilharia, bombas e mísseis russos. Pertencente à Eurochem, a fábrica produz 1.320.000 toneladas de amônia, 990.000 toneladas de ácido nítrico e 550.000 toneladas de ácido acético por ano, sendo uma peça fundamental na cadeia de suprimentos militar da Rússia. De acordo com o portal independente Astra, de 2022 a 2024, a fábrica forneceu pelo menos 41.800 toneladas de ácido acético e quase 5.500 toneladas de ácido nítrico para a fábrica Sverdlov, em Dzerzhinsk, onde esses químicos foram transformados em explosivos de alta qualidade, permitindo que a Rússia mantivesse barragens de artilharia de até 10.000 rodadas por dia contra a Ucrânia. Esse ataque, o segundo em 2 meses, depois de um em 14 de junho, mostrou a superioridade da Ucrânia em interromper a cadeia de suprimentos militar da Rússia, forçando o agressor a minimizar suas perdas e adotar uma postura defensiva. A decisão de atacar veio de um planejamento estratégico cuidadoso pela inteligência ucraniana. Segundo o Kiev Independent, a Diretoria Principal de Inteligência, UR, monitorou de perto a fábrica usando imagens de satélite, fontes humanas e voos de reconhecimento com drones desde o início de 2025. Cobrindo centenas de hectares, a instalação tem tanques gigantes de armazenamento de amônia com milhares de toneladas a menos 33 graus Celsius sob alta pressão, torres de destilação de 50 metros de altura e uma rede complexa de tubulações conectando as unidades de produção. A UR identificou vulnerabilidades, como tanques de amônia frágeis suscetíveis a impactos pesados e armazenamento concentrado de químicos propenso a reações em cadeia se atingido. O Militarny relatou que o ataque de 14 de junho, envolvendo 13 drones ucranianos, danificou janelas, portas, o teto de uma oficina e a rede antiaérea recém-instalada pela Rússia, forçando 800 trabalhadores a se abrigarem em bunkers e paralisando as operações por dias. A Ucrânia optou por um ataque noturno para aproveitar a escuridão, reduzindo a detecção por radares russos, enquanto priorizava o mínimo de vítimas civis. Um testemunho do profissionalismo e da humanidade das forças ucranianas, em contraste gritante com os ataques indiscriminados da Rússia à infraestrutura civil ucraniana, muitas vezes justificados como alvos militares disfarçados. A operação visava não só destruir capacidades de produção, mas também exercer pressão psicológica sobre a Rússia, obrigando-os a desviar recursos de defesa aérea e enfraquecer suas posições em Donetsk e Kharkiv. Ao esticar as defesas russas, a Ucrânia forçou a realocação de sistemas S-400 e Panzer S-1 da frente leste para proteger a retaguarda, dando às forças terrestres ucranianas uma vantagem tática. Os preparativos aconteceram de forma discreta e eficiente em instalações de produção de drones no oeste da Ucrânia, começando 2 semanas antes. Engenheiros da Ukroboronprom montaram um enxame de pelo menos 40 drones Lyuti, veículos aéreos não tripulados suicidas de longo alcance desenvolvidos domesticamente, cada um com 2,5 metros de comprimento e envergadura de 3 metros, carregando ogivas de alto explosivo de 40 a 50 quilos, voando a 150 a 200 km por hora e com alcance superior a 1.000 km. Alimentados por motores a pistão de 50 cavalos de potência, esses drones operam por 6 a 7 horas com 100 litros de combustível e sistemas avançados de resfriamento para condições de alta temperatura.
Construídos com materiais compostos, eles têm uma seção transversal de radar semelhante à de um pássaro grande, equipados com navegação inercial, resistência à interferência de GPS e pods de guerra eletrônica para perturbar radares russos de banda X. Custando menos de R$278 mil cada, a Ucrânia produziu milhares de drones Lyuti em 2025, tornando-os uma arma pivotal para ataques profundos sem arriscar pilotos. Apontando os drones Lyuti, a Ucrânia usou 10 drones de isca Beaver, com alcance de 800 km, ogivas de 30 kg e velocidade de 180 km por hora. Além de 5 drones de alta velocidade AQ-400 Scythe, voando a 250 km por hora, com ogivas de 20 kg para distrair as defesas aéreas russas em alvos secundários. Os planejadores usaram software de simulação para mapear rotas de voo precisas, lançando de sites móveis ao sul de Kiev, voando a 100 a 500 metros para evitar radares e contornando estações de defesa aérea conhecidas no Oblast de Rostov. O software integrou dados de terreno em 3 dimensões e mapas de radar russos de aeronaves de reconhecimento da OTAN, otimizando a sobrevivência dos drones. Um subgrupo de drones foi designado como Iskas, visando a fábrica de pólvora Kotovsky, no Oblast de Tambov, para desviar forças russas, criando uma abertura para o enxame principal alcançar seu alvo. Às 2 horas da manhã, em 25 de julho, equipes de lançamento ucranianas, operando de caminhões camuflados em estradas rurais de terra, usaram ar comprimido para lançar os drones. Eles subiram para 500 metros antes de descer, mantendo uma velocidade constante de 180 km por hora para conservar combustível na jornada de 800 km que durou 4 a 5 horas. A fase inicial correu bem, com o enxame cruzando a fronteira Ucrânia-Rússia sem ser detectado, voando baixo sobre varreduras de radar russas e usando o terreno montanhoso como cobertura. Ao entrar no espaço aéreo russo, os drones foram guiados remotamente via canais criptografados, com alguns mudando para navegação inercial para combater interferências. Quando o enxame entrou no Oblast de Rostov, radares russos detectaram sinais, ativando alertas em centros de comando. Caças russos MiG-31 decolaram da base aérea de Milerovo, armados com mísseis Arar R-77, com alcance de 110 km e velocidade Mach 4 para caçar os drones. Cada MiG-31 carregava radar Zaslon-M, capaz de detectar alvos pequenos a 200 km, mas o terreno complexo e as assinaturas de radar fracas dos drones Lyuti dificultaram os pilotos russos. A Ucrânia previu isso, com drones ativando contramedidas, mergulhando para 100 metros para explorar clutter de terreno e emitindo sinais falsos para enganar sistemas russos. Segundo o Kiev Post, um grupo de 10 drones Beaver desviou para Tambov, atraindo fogo de unidades Panzer S-1 com canhões de 30 mm, disparando 4.000 rodadas por minuto e mísseis 57E-6, com alcance de 19 km, provocando explosões na fábrica Kotovsky. Um sucesso secundário que destruiu um estoque de 550 toneladas de pólvora, causando danos de 28 milhões de reais. O enxame principal chegou ao Krai de Stavropol por volta das 4 horas da manhã, enfrentando uma defesa robusta de sistemas S-400 com alcance de radar de 400 km e mísseis 40 N-6E alcançando 400 km, além de unidades móveis Panzer S-1 posicionadas ao redor da fábrica após o ataque de junho. O radar 91N6E do sistema S-400 teve dificuldades com varreduras de baixo ângulo, tornando drones de voo baixo difíceis de detectar. Os drones voaram em formação solta, espaçados de 1 a 2 km para evitar perdas em massa, executando manobras bruscas pré-programadas quando alvejados. Testemunhas locais em Nevinomisk relataram ouvir o zumbido dos drones misturado com fogo traçante de canhões antiaéreos iluminando o céu noturno.
As rodadas antiaéreas de 30 milímetros ecoaram, sacudindo janelas em edifícios a 3 quilômetros da fábrica. A Rússia conseguiu derrubar cerca de 30 drones, a maioria iscas desarmadas, mas a engenhosidade da Ucrânia permitiu que 7 a 10 drones Lutyi rompessem as defesas, provando que sua tecnologia de drones caseira superou as caras defesas aéreas russas. O drone líder atingiu o tanque principal de amônia, uma estrutura massiva contendo 2.200 toneladas de líquido volátil a 200 km por hora, acertando a base e detonando sua ogiva de 50 quilos, acendendo uma bola de fogo que quebrou metal de 20 centímetros de espessura. A explosão de amônia liberou gás tóxico, mas ventos predominantes o levaram para longe de áreas residenciais, evitando danos a civis, uma vitória humanitária para a Ucrânia. A explosão, equivalente a 11 toneladas de TNT, derrubou estruturas próximas e formou uma nuvem tóxica de 50 metros de altura, poupada de alcançar civis pelos ventos sudoeste. Uma explosão secundária se espalhou por tubulações adjacentes de ácido nítrico, desencadeando uma reação química violenta com chamas e fumaça preta subindo centenas de metros. Um segundo drone mirou a unidade de produção de ácido acético, acertando torres de destilação de 50 metros, rompendo concreto reforçado e acendendo um incêndio que se espalhou para a sala de controle central. A torre, contendo 220 toneladas de ácido acético a 10 bares de pressão, desencadeou uma explosão secundária equivalente a 5,5 toneladas de TNT, obliterando a área de produção próxima. Segundo o Euromaidan Press, explosões soaram 10 a 15 vezes ao longo de 1 hora, com chamas iluminando o horizonte norte, como capturado em vídeos virais nas redes sociais. Um terceiro drone acertou a instalação de produção de melamina, a única fonte russa de resina adesiva para explosivos, derrubando o teto e paralisando sua produção diária de 11 toneladas. O ataque destruiu 80% do equipamento de melamina, prejudicando o suprimento de resina da Rússia por pelo menos 6 meses. Os drones restantes atingiram armazéns de armazenamento químico, criando crateras de 5 a 10 metros de largura, destruindo milhares de toneladas de materiais armazenados e provocando incêndios generalizados. O armazém, contendo 3.300 toneladas de amônia e 1.650 toneladas de ácido nítrico, desencadeou explosões em cascata, com fumaça preta cobrindo um raio de 2 quilômetros. As defesas russas derrubaram alguns drones finais, mas o dano foi catastrófico. Incêndios graçaram, vazamentos químicos forçaram evacuação total e a produção parou indefinidamente. O Odessa Journal relatou imagens de satélite mostrando fumaça preta envolvendo a fábrica, tetos de oficinas colapsados, tubulações queimadas e crateras espalhadas. Um golpe devastador que cortou a produção russa de ácido nítrico em 20%, ou 5.500 toneladas mensais, reduzindo suprimentos para a fábrica Sverdlov e diminuindo a produção russa de projéteis de artilharia em 10%. A destruição na Nevinomysk Azot foi um desastre para a Rússia, muito além do que eles admitem. A fábrica sofreu não só devastação física, tanques estilhaçados, oficinas queimadas e armazéns arruinados, mas também uma cadeia de suprimentos militar aleijada. Parar a produção de amônia e ácido nítrico forçou a Rússia a depender de instalações como Novomoskovsk Azot, elevando custos logísticos em milhões e desacelerando a produção de armas. Redirecionar suprimentos via ferrovias sobrecarregadas estendeu tempos de transporte de 3 para 7 a 10 dias, estressando a logística militar. Isso impactou diretamente a frente. A artilharia russa, incluindo obuses autopropulsados 2S-19 MSTS de 152 mm, com alcance de 29 km, deve racionar munição, reduzindo a intensidade de bombardeios e permitindo que forças ucranianas reforcem e contra-ataquem em Bakhmut e Avdiivka. O ataque se estendeu a 10 outros locais, com a Rússia alegando derrubar 105 drones, embora muitos tenham sucedido em Tambov, Rostov e outros lugares, provocando incêndios na fábrica de pólvora Kotovsk e em um depósito de combustível em Rostov.
Drones em Rostov miraram um depósito com 55 mil toneladas de combustível de aviação, causando um incêndio de 12 horas e destruindo 30% das reservas da base aérea de Morozovsk. A Rússia fechou temporariamente 8 aeroportos do sul, incluindo Sochi e Vladikavkaz, atrasando 25 voos e perturbando o transporte militar. Perdas econômicas alcançaram dezenas de milhões, excluindo custos de reparo e produção, pressionando a Rússia internamente pelos acionistas da Eurochem. A Ucrânia obteve um sucesso notável, não só destruindo um alvo estratégico, mas também provando sua capacidade de produzir e implantar drones de longo alcance em grande escala, penetrando defesas russas sem perdas de pessoal. O ataque noturno minimizou danos a civis, com nenhuma vítima reportada, segundo o prefeito de Nevinonomsk, Mikhail Minenkov, destacando o profissionalismo e a humanidade da Ucrânia. A operação sinalizou aos aliados ocidentais a habilidade da Ucrânia em produzir armas de alto impacto de forma independente, reduzindo a dependência de ajuda. Também elevou o moral ucraniano, provando que podem atacar fundo na Rússia, apesar do apoio ocidental limitado, forçando a Rússia a espalhar recursos. A HUR usou vídeos de testemunhas e redes sociais para confirmar o sucesso, com milhares de visualizações reforçando a posição de Kyiv nessa guerra assimétrica. Em contraste, a Rússia se esforçou para esconder seu fracasso. O Ministério da Defesa russo se gabou de derrubar 105 drones, um número inflado para mascarar a realidade de brechas significativas e danos. O prefeito Minenkov postou vídeos elogiando trabalhadores, mostrando a fábrica de longe com fumaça haze, evitando a verdadeira extensão da destruição, uma tática típica de propaganda para manter a imagem invencível da Rússia. A mídia russa espalhou imagens falsas sugerindo operações normais, mas imagens de satélite da Maxar Technologies revelaram 60% da infraestrutura da fábrica gravemente danificada. Moradores de Nevinonomsk relataram pânico com explosões trovejantes e incêndios visíveis a 5 quilômetros de distância, embora a mídia russa suprimisse críticas. Para contextualizar o sucesso da Ucrânia, considere o quadro maior. Em 2025, a Ucrânia investiu 11 bilhões e 120 milhões de reais em seu programa de drones, produzindo 30 mil unidades de longo alcance, incluindo Lyuti e variantes como Beaver, alcance de 800 km, ogiva de 30 kg, usadas como iscas em Tambov, e AK-400 Scythe, 250 km por hora para apoio. Financiado em parte pelo Fundo Civil Comeback Alive, que arrecadou 2 bilhões e 780 milhões de reais de ucranianos, o programa reflete unidade nacional. Esses drones, aprimorados do design iraniano Shahed, se destacam com tecnologia antiaérea caseira. Equipados com câmeras infravermelhas para mira precisa noturna, alguns gravaram vídeo antes do impacto, releando dados para a UHU confirmar acertos. Comparado ao ataque de 13 drones em junho com danos menores, esse, em escala tripla, causou destruição muito maior, destacando o progresso rápido da Ucrânia. Análise das defesas aéreas russas revelou fraquezas. Sistemas S-400 detectaram drones tarde devido ao voo de baixa altitude, enquanto unidades Pansir foram eficazes em curto alcance, mas sobrecarregadas. O radar Nebu-M russo em Stavropol, projetado para alvos a 600 metros, lutou com drones abaixo de 200 metros. A Rússia precisa de upgrades de radar de baixa altitude, mas falta fundos devido à guerra prolongada, enquanto a Ucrânia se adapta de falhas passadas. Moradores de Stavropol relataram mais de 20 explosões e plumas de fumaça de 100 metros de altura, mas a Rússia minimizou os danos, fechando aeroportos e atrasando voos sem explicação clara. Postagens no Telegram de residentes descreveram caos, com caminhões de bombeiros e ambulâncias operando por 6 horas após o ataque. No geral, o ataque de 25 de julho foi uma grande vitória ucraniana, provando que podem enfraquecer a Rússia pela retaguarda sem confronto direto.
O ataque não só causou danos físicos, mas também abalou a confiança da Rússia em suas defesas, forçando uma reavaliação estratégica. As tentativas da Rússia de minimizar as perdas foram minadas por vídeos e fontes independentes. À medida que a guerra continua, a Ucrânia está ganhando terreno em sua luta pela independência, aproveitando tecnologia de drones avançada e táticas de inteligência para se afirmar como uma adversária formidável, remodelando o campo de batalha apesar das disparidades militares.